Olá, boa noite, muito boa noite a todos vocês. Estão todos bem? Hoje vamos saber um pouquinho sobre a viagem de um geógrafo que foi ao Alasca. Vamos aguardar a chegada dele. Enquanto isso, vamos testando aqui se está tudo ok, tudo correto, aguardando que todos os seguidores sejam informados, né, que a gente iniciou um vídeo ao vivo, tá? Então, eu vou falar sobre um pouquinho das informações que eu tenho sobre o Alasca. O Alasca é um dos Estados Unidos, né, cuja capital é Juneau, nome dado em homenagem a Joe Juneau, um garimpeiro que encontrou ouro naquela região. Olha aqui, o pessoal já está chegando. Temos até uma presença internacional de Portugal, Leandro Guimarães. E continuando, então, falando um pouquinho sobre o Alasca, uma informação. Olha, temos uma professora de história que entrou aqui também, né, na nossa sala, no nosso bate-papo. O Alasca, ele foi vendido aos Estados Unidos pela Rússia, pelo Império Russo, né, há 98 anos antes de eu nascer. Grande coisa, né? Mas isso foi em 1867 e os Estados Unidos pagou 7,2 milhões de dólares. Isso é uma bagatela pelo tamanho que é o Alasca. Então, estamos aguardando aqui o nosso convidado de hoje, que vamos conversar, que é o professor e geógrafo Francisco Remy, ou como todos o chamam de Xixo. Xixo, cadê você, Xixo? Estamos te aguardando. Vamos ver aqui, deixa eu ver pelo WhatsApp se ele está conectado. Vamos ver, pesquisar aqui, vamos ver se a gente acha o Xixo. Cadê você, Xixo? Apareça. Mandar aqui um recado. Xixo, estamos te aguardando. É mesmo, é sumicho. Ah, ele entrou, olha só. A cenário. Agora sim a gente pode mandar o convite para ele. Francisco Remy. Xixi, eu tô mandando um convite para você, tá? E aí você tem que aceitar. Estou enviado agora e aguardamos que você aceite. Enquanto isso, vamos ver aqui quem mais está aqui. Teacher, Marta Regina entrou. Hello, teacher. How have you been? Ah, e, enfim, continuando. O Alasca. O que é o Alasca? Oh, olha só. Tudo bom, professor? Tudo bem? Fala, rapaz. Tudo certinho? Tudo certo. Boa noite. É, Boa noite. você está em que cidade desse planeta? Em Fairbanks. Ah, não. Em Curitiba. Curitiba. Curitiba, terra dos muitos Hum. pinheiros, né? Tem muitos pinheiros ainda por aí? Tem Xixo, mais. tem, Deixa eu. tem alguns aí. Isso. Tudo bem. Xixo, então, essa demorou, né? Mas que enfim começamos aqui eu trocando figurinhas com você e Ah, que é bom. uma satisfação, uma alegria aqui. Olha, não sei se você já sabe, mas tem uma galera já nos acompanhando, inclusive lá da Europa, né? Não sei Ô, se você louco. conhece, já ouviu falar do Leandro Guimarães. Ele até falou que quando você não aparecia, ele te chamou de sumicho. Viu só? Eu não sei. Ah, Tá, eu olha. não peguei essa introdução aí, eu acabei não pegando, Depois fica mas tudo gravado e bem. você pode ouvir e daí responder, né, pelo Legal. chat que vai ficar ali. Xixi, então, para a gente se situar aqui, para as pessoas que estão entrando e tal, é, e eu gostaria que você falasse assim, o que é o Alasca? Onde fica?
tá? As curiosidades que você sabe. Enfim, dá uma pequena aulinha para nós aqui, para a gente saber disso, né? Sobre, já que você é professor, dá uma aulinha sobre o Alasca para nós aqui. Super intensivo. Já. Resumiu. Tá certo. Não, mas olha, eu acho que uma boa definição assim do Alasca, ou pelo menos que a gente pode trabalhar a partir dela, é aquela ideia que o próprio estadunidense lá do Alasca faz questão de dizer que é a última fronteira, né? É como se fosse um apelido, né? Você até citou aqui para o Paraná, terra das araucárias, e digamos assim, o Alasca seria a última fronteira. Mas aí é interessante, deixa eu questionar um pouquinho isso, depois a gente termina talvez a localização do Alasca. Mas antes de mais nada, quero dizer que é uma extrema satisfação estar aqui, poder trocar figurinhas com todos vocês aí, é uma delícia isso aí. Eu tenho acompanhado muitos as outras, né, os outros programas contigo e os demais entrevistados, é muito legal. Então, a última fronteira, dizem os 300 e tantos milhões de estadunidenses, mas pode ser a última fronteira dos Estados Unidos, não da América do Norte. Se a gente for pensar do ponto de vista físico, vem um detalhe que a gente quase esquece, geralmente a gente esquece ou não sabe também, que é o fato de que a Groenlândia se localiza fisicamente na América do Norte. Politicamente, ela é europeia, porque ela é um domínio dinamarquês desde os tempos dos vikings, né? Agora, ela está localizada muito mais encostadinha ali nas proximidades daquelas ilhas canadenses do que propriamente dito na Europa. E mesmo que a gente exclua a Groenlândia, ainda no Canadá nós vamos ter ali a ilha Ellesmere, que fica bem mais ao norte do que o ponto mais ao norte do Alasca. Mas esse é só um detalhe. Mas esse detalhe é interessante porque há uma certa rivalidade quando alguém do Alasca e alguém do Canadá eventualmente discutem quem tem as terras mais ao norte, né? Oficialmente seria o Canadá, nesse caso, ou se quisermos ser mais precisos, talvez até exageradamente, então a Groenlândia ficaria a parte mais ao norte. Mas de qualquer maneira, é muito ao norte aquilo ali, né? É um extremo norte da América, do continente americano. Lá nós temos, então, esse território gigantesco, maior que o Amazonas, quase 3 vezes o tamanho do Texas. Ali tem outra conversa, né? O Texas sempre se considerou o maior estado dos Estados Unidos, até que os Estados Unidos adquiriram o Alasca dos russos, né? Mas é isso. Sim, então qual que é o verdadeiro norte? Boa pergunta, né? O verdadeiro norte. Então, nesse caso, se a gente considerar o extremo setentrional da América, então vai ser no Canadá, politicamente, ou na Groenlândia, mais naturalmente. Cá entre nós, eu não gosto muito das fronteiras criadas pelos homens nos conflitos, então eu prefiro os limites da natureza. Então esse vai ser lá num cabo localizado na Groenlândia, Então, a 80 e tantos graus de latitude. Deixa eu ver se eu entendi direito, então. A Groenlândia faz parte da Europa na política, mas se eu olhar na geografia física, ela faz parte da América. É isso? Isso. Tá. E aí como é que Você... fica indo lá para outra fronteira, lá no sul, as Ilhas Malvinas? Ela pertence ao Reino Unido, mas quando eu piso lá, daí eu estou no Reino Unido, mas quer dizer que eu estou na Europa, ou como é que é? É um espelhamento aí ou não? Não tem nada a ver. Foi bem colocada a tua questão aí, né? Porque é domínio territorial britânico. É que essa questão que a gente estava jogando da Groenlândia é pelo fato dela se localizar também entre, né, a Islândia, que já é um desprendimento da Europa, digamos assim. Enfim, desprendimento não porque saiu de lá, mas que pertence ao continente europeu, mas está afastadinho, né? Sim, sim. E no caso das Malvinas, você pegando um mapa dos continentes, você nunca consegue ter a Europa e as Malvinas simultaneamente, a não ser no mapa mundi, mas Sim. uma escala muito, muito pequena, né? Certo. E então, agora que a gente já teve esse preâmbulo,
se dá para chamar assim, né? Qual foi a tua expectativa, ou qual era a tua expectativa antes, em relação ao Alasca, antes de ir para lá, quando você estava preparando a sua viagem, claro, estudando, vendo, e o que realmente bateu com a tua expectativa, assim, não, isso era o que eu estava esperando, é isso mesmo. Opa, tem isso aqui que foi além e teve isso aqui que foi aquém. Você tem, assim, Tá. chegou a pensar nisso? Sim, sim. Acho que dá para fazer. Por exemplo, vou começar com, se é que dá para chamar de aquém, mas alguma coisa que me quebrou um paradigma, né? Uhum. Ou talvez não um paradigma, mas um senso comum que eu tinha. A questão de eu imaginar que deveríamos estar com roupas mais de frio, e, no entanto, a maior parte dos dias estava de camiseta e de bermuda até altas horas. Eu não vou dizer da noite, porque eu não sei o que é noite no verão no Alasca. A noite não aparece, né? Só fecha, Poxa. só fecha o comércio, né? Mas, enfim. Né? Então, as temperaturas nos surpreenderam, né? Agora, eu fui ler um pouco mais adiante e esse detalhe do verão ter algumas semanas apenas de calor, né? E também não é uma coisa tão contínua, é muito movida pelas massas de ar. Nós, curitibanos, sabemos muito bem o que é fluxo de massas de ar, e hora está quente, daqui a pouco despenca. Aliás, é só ver o que aconteceu esses últimos 3, 4 dias, a temperatura aí teve alterações bem grandes. Então, a parte sul do Alasca, que é onde nós estivemos, a região de Anchorage, né, ela é a única área, digamos assim, que apresenta possibilidade de temperaturas próximas a 30 graus, que é o que a gente enfrentou, né? Enfrentou não, se agraciou ali. Se você atravessar as montanhas que vão em direção à chamada vertente norte, muito menos povoada, ali as temperaturas muito dificilmente vão exceder esses 20, 25 graus Celsius, né? Então, aquela área do sul do Alasca acaba tendo um mormaçozinho que lembra até quase como se fosse a Califórnia para os Estados Unidos, ali na parte continental dos Estados Unidos. Mas uma área mais agradável. Sim. Mas isso é alguns dias, né? Se Ah, fôssemos no inverno, a história seria diferente. então, Xixo, eu não sei se você, né, só comentando com o pessoal, eu também Ah, tive a oportunidade de ir para o Alasca, tá? E direto aí, com pena. eu brincando, porque quando eu estava no Alasca, e para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, eu e o Xixo viajamos juntos para o Alasca, né? Foi uma viagem Isso. bacana, né? Então, né? Muito bacana. Muito boa. E aí, Xixo, então, eu me lembro que quando a gente estava lá, foi a época, foi em julho, né, do ano passado, 2019, Isso. e aí eu me lembro que deu aquele pane mundial no WhatsApp, e nesse Isso. período, e eu me lembro que o pessoal daqui de Curitiba estava reclamando demais, estava um frio violento, né? E a gente Exatamente. caminhando à meia-noite nas ruas, no Que centro de Anchorage, de bermuda e camiseta, um calor, a luz, né? O dia estava claro, né? Meia-noite estava claro, uma coisa assim que é interessante, né? É interessante, isso é gostoso. Eu acho que conviver isso diariamente, eu teria minhas É, dúvidas. Principalmente no outro meio ano, que é o solstício de inverno por ali. Mas eu estou lembrando agora que eu só fiz um lado da tua pergunta anterior, que foi é, assim aquilo que, né? E o que é um lado espetacular que talvez eu esperava e superou? Eu digo, eu vou até usar o título, se eu não me engano, ali do livro do John Krakauer, dizendo que o Alasca é uma natureza selvagem, né? É mais ou menos isso, né? A obra dele, em vários aspectos, né? Então é tundra, é a taiga, né? Nós vimos muito a floresta da taiga no percurso de trem, inclusive até Seward, né? De Anchorage até Seward. Nós vimos muito, entramos no meio da taiga. Geleiras, cachoeiras, fiordes, montanhas e vulcões. Quer dizer, é um espetáculo, né, da natureza. E natureza brava, né? Inclusive, tem um detalhe interessante, que é o seguinte, as 3 maiores cidades, né, tudo bem, uma delas tem praticamente 40% da população do país, que é justamente Anchorage, né? Mas as 3 maiores cidades, que é Anchorage, Juneau,
que é a capital, e Fairbanks, as três têm temores diferentes em relação à natureza, e que faz sentido. Vamos lá. Em Fairbanks, o receio é o rio que passa ao longo da cidade, ou atravessa a cidade, que a cidade surgiu em função da busca do ouro, né, que foi a grande corrida do ouro no Alasca, que desenvolveu o povoamento local. Esse rio está cada vez extrapolando a calha dele em função do degelo. E o degelo a gente sabe que, em parte, é um processo natural do próprio aquecimento do planeta, e mais comum no período primavera-verão, mas ele está acentuado em função do aquecimento das mudanças climáticas antrópicas, né? Então, o problema lá é a receio com as enchentes. Fairbanks, aliás, Juneau, mais ao sul, fica nas encostas da cordilheira da cadeia da costa, que fica na parte sul do Alasca. O problema lá são as avalanches, então está cheio de proteção contra a avalanche, mas o receio de que às vezes possa extrapolar. É como se fossem as barragens que eles fazem. E Anchorage, Anchorage já viu qual é o problema. Em 64, ou em 1964, um terremoto de 8,7 na escala Richter. É quase aquele do Japão há poucos anos atrás, né? Naquela região norte, Sendai, lá em 2011, se não me engano. Foi violento. A cidade foi destroçada, não só a cidade de Anchorage, mas toda aquela região. Um tsunami de até 60 metros de altura arrasou, por exemplo, com o porto de Seward, que é ali pertinho, né, naquela ocasião. Então, o temor de quem mora nessas, aqueles 290 mil pessoas que moram em Anchorage, é quando é que vem o próximo terremoto, porque está numa área tectonicamente extremamente sensível. Eu tive a impressão, mas acho que foi coisa da minha cuca, de ter numa madrugada sentido tremor no hotel ali. Então, acho que... Um parênteses antes de você continuar, acho que você falou natureza selvagem, né? Falando nisso, teve um filme chamado, né, Natureza Selvagem, As Sim. Aventuras lá de Christopher McCandless, eu acho que é esse o nome, né? Que ele morreu lá, que o ônibus dele, que ele morreu num ônibus, né? Que ele estava lá onde que era no Parque Nacional Denali, se eu não me engano, e ele tinha que atravessar um rio para chegar naquele um rio-lago, e ele tentou até ir embora, né, segundo o filme, mas daí o rio já estava com um volume muito grande, ele não pôde, retornou para o ônibus, aí morreu de fome, ou talvez envenenado, né, ou comeu alguma coisa que não deveria. E você sabe que, né, que teve muita gente que foi para lá justamente para conhecer esse ônibus. Sim, né? Virou uma espécie de procissão para isso, né? Só que, sabe, e olha só, ele foi o que aconteceu, e muitos que foram para conhecer o local, o ônibus dele que estava lá, aconteceu a mesma coisa. Ficaram perdidos, alguns morreram, aí o governo tirou o ônibus de lá, né? Tirou mesmo, e para evitar esse tipo de peregrinação para lá, porque estava sendo muito perigoso. Estava sendo muito perigoso, né? Mas eu me lembro que quando a gente viajou pelos trilhos do Alasca, né? Que a gente viu alguns ônibus também no meio da mata, onde passavam os trens lá. Será que era, né? Claro que não era, né? Evidentemente. Mas é exatamente sobre o livro do Jon Krakauer que resultou, que inspirou a possibilidade desse filme, né? Sim. Olha, tem o pessoal que está até comentando aí do ônibus, foi removido ano passado, e diz o Cassiano, nosso querido aluno lá do Medianeira, do terceirão. Salve, Cassiano. Ele foi removido, sim, por um motivo de segurança. Né? Ele foi, inclusive, o governo, olha uma atitude bacana, né? O próprio governo, o que ele fez? Ele fez uma parte de uma manobra militar para que não houvesse custos ao honorário público. Então ele combinou com as forças militares do país que fosse lá, eles tiraram do helicóptero e levaram para outro lugar. Então, né, justamente para não onerar os cofres públicos. Então, quando há uma vontade política, as coisas funcionam, né? Até nas coisas mais simples. Mas continua a aula aí, professor. Estou sentado aqui na carteira. Professor aí, que a vazão dos rios lá altera muito. A gente tem aqui, na Serra do Mar, aquele problema da tromba d'água, né? Uhum. Que acontece às vezes... Você está lá perto de Morretes, o tempo está bonito, mas nas nascentes do rio Nundiaquara, o rio Ipiranga, lá na encosta da Serra da Graciosa, enfim, está chovendo.
e chovendo torrencialmente. E num instante aquilo evolui. Numa área que tem degelo, né, principalmente na primavera e no verão, isso também ocorre com uma ferocidade, né, uma fúria maior. E creio que esse seja o principal problema, inclusive no caso da história do rapaz lá, do Christopher, né, que você comentou, não lembrava o nome dele. Christopher McCandless, eu acho que é isso, tá? Morreu morreu em 1992. Professor Xixo, aqui ó, nós temos outros professores, inclusive mestre de Tai Chi Chuan de São Paulo, aqui ó, assistindo, mandou o professor Gil, tá? Tem aqui o pessoal, né? Backyard Company entrou, vamos ver aqui o Felipe, Cassiano, né, que falou do ônibus. Grande Xixo despertou a paixão aqui ó, pela Serra do Mar. Olha só. A Serra do Mar é meu habitat. É mais perto do Alasca, é mais fácil de visitar, realmente. É mais pertinho. Tá. Olha, tá mais gente entrando aí. Xixi, então continua essa explanação do que você, daquilo que você estava esperando, então, do Alasca, que você chegou lá e que você sentiu assim, nossa, isso aqui sim. bateu assim com você. Teve alguma coisa que mexeu com você lá ou não? Tem mais um detalhezinho, né? Porque aquele negócio da temperatura tá meio quentinha e tal, tava bom, tava agradável, não há dúvida nenhuma, mas estava me incomodando. Falei, pô, se eu for para o deserto do Saara e eventualmente estiver pegando chuva e tudo mais, eu vou estar frustrado. Né? Eu acho que eu quero ir para o Saara, se eu for para lá, eu quero sentir um pouco do que é a aridez. Mas então aquilo estava me incomodando de certa forma, sem eu saber assim, ou fazer uma análise racional. Mas no momento em que estávamos num barco, numa embarcação, atravessando entre os paredões de um fiord, né? E de repente você enxergava na sua frente, a uma certa distância, um nevoeiro no mar, o céu bem azul para cá, e à frente um nevoeiro que parecia uma cortina, né, densa, como se fosse uma muralha. E a hora que o barco atravessa aquilo, a sensação térmica foi de ficar batendo os dentes mesmo, né? Extremamente frio. Aí nós sentimos, esse é o hálito das geleiras, esse é o vento do Ártico. Nossa. Então ali foi uma sensação legal. Foi bem marcante mesmo, né? Aquilo. Parecia. Porque a gente viu a mudança da temperatura assim, como se estivesse passando, né, de uma porta para outra, entrando num freezer, né? Mas ficou tudo mesmo. Mas navegando isso, né? Então eu também achei isso. E brincando ainda dessa temperatura, eu me lembro que eu estava em Curitiba, um frio, tremendo de frio, falava, que saudade do Alasca. Daí as pessoas, mas como assim, né? É por causa do calor do Alasca. Né? 28 graus de bermuda, 10 da noite, 29 graus, e Curitiba ali passando frio, né? Saudade do Alasca. Agora tem uma referência contrária do que a gente tem em costume, né? Xixo, e nos trilhos, deixa eu ver aqui, vamos ver se eu consigo colocar uma fotinha aqui, ver se você lembra disso aqui, ó. Tá conseguindo ver? Sim, eu tô enxergando a estação de Anchorage. Conta um pouquinho aí da tua experiência. Maria Isso, tá. Você lembra de onde nós tiramos essa foto, né? Sim, era uma praça um pouco mais elevada, né? Isso. E essa estação está próxima de um rio ali, ou de uma parte mais baixa, enfim, do terreno, uma planície ali. Logo atrás desse trem ali tem uma porta, porque esse trem ali, evidentemente, né, ele tá ali, ele não funciona mais. Mas a gente foi pegar e começamos a nossa viagem, né, Xixo? Conta um pouquinho dessa nossa viagem, como é que foi? Ele tem algumas coisas bacanas, né? Assim, primeiramente, eu diria o seguinte, que viajar de trem no Alasca é tudo de bom. É sensacional. Né? Realmente, eu acho... Bom, não é só no Alasca, mas eu acho que o trem, ele casa com ele combina com o meio, né? Mesmo sendo um impacto. Não há dúvida que a ferrovia, a passagem do trem é um impacto, né? Sim. Que nós causamos no ambiente. Mas há alguma coisa, eu não entendo se é o romantismo da literatura dos Júlio Vernes, da vida que eu li pra caramba, né, e continuo lendo, porque eu adoro esse tipo de coisa. O fato é que eu acho que é a velocidade, eu acho que o trem tem uma velocidade mais cadenciada,
que é a velocidade do fluxo da natureza, e é diferente do nosso ritmo apressado e paranoico. Não, não é só isso, não. Tem alguma coisa a mais. E nós estávamos no trem, na segunda categoria, classe B, não sei o que que era, né? E tinha um setor especial com teto de vidro, com um teto também livre, para você poder desfrutar melhor do cenário, fotografar e tudo mais. E a gente fica, poxa, Tipo cobiçando aquilo camarote, ali, né? mas era o dobro o preço da passagem quando a gente adquiriu. Ocorre que na volta, justamente na volta, final de tarde é aquele final de tarde que não termina, né? Porque, como nós comentamos, até dava uma pequena diminuída na iluminação entre 1h30 às 3 horas da madrugada, digamos assim, depois voltava a claridade. Então, entre as 8, 10 horas da noite, continuava claro. E nesse momento o céu estava muito aberto, muito limpo, então o cenário estava bem favorável para a fotografia e tudo mais. Ocorre que o cara que passava ali para conferir as passagens e tudo mais, por engano, né, sem querer, esbarra no óculos aí do nosso colega aqui, do Leves, e o óculos voa a uns 2, 3 metros de distância. E ele não sabia o que fazer, ficou incomodado e tudo mais. Disse, não, tudo tranquilo, acontece. Daqui a pouco ele voltou. Olha, vem cá, chamou a gente. Quero que vocês me sigam. E nos levou justamente num lugar especial desse tal camarote, nesse tal setor ali da primeira classe, onde nós pudemos, então, desfrutar de maneira fantástica aquelas paisagens, graças ao seu óculos, né? Que continua intacto, né? Pelo que eu vejo aí. Bem, é outro. Não, não é o mesmo. Esse é outro. Não, é outro. Mas valeu a pena. Mas então, só complementando a história então do Xixo, é justamente isso. Ele diz que vai agora começar a andar com óculos assim mais frouxo, né? Esperando que alguém esbarre, né? Né? Quem sabe, né? Vai para setor mais agradável. Mas foi uma viagem muito bacana. Foi uma viagem que saiu professor Xixo, lembra? Da onde que a gente saiu desse trem? Nós saímos de Anchorage, que é a maior cidade do Alasca. E fomos até... E fomos a Seward. Isso. Aliás, o Seward é o nome, esse nome é o sobrenome do secretário de Estado quando os Estados Unidos adquiriu. Aliás, tinha até uma pergunta aqui que eu li rapidinho, assim, dinamicamente, adquiriu da Rússia. Final do século XIX, ainda era na Rússia czarista, e muita gente achava, o sonho, a loucura do Seward, comprar esse território esquecido que os russos chamavam de Siberia, ironicamente. Então, por isso que é o nome do povoado, lá uns 20 mil habitantes, se tivesse, acho que nem isso tem, né? Então, esse foi o destino, dava umas 4 horas, 3 horas de percurso, depois mais 3 ou 4 de volta, né? Então, esse foi o trajeto que nós fizemos. Uns 250 quilômetros, mais ou menos, de ferrovia, talvez um pouco menos que isso. Mas foi, assim, fantástico na ida, a gente tirando fotos, né, como você citou ali, naquela segunda classe, na verdade, né? Não tinha, acho que, primeira, segunda classe. Tinha aquela do camarote, que era a classe super, né, mega, ultra, máximo, e a nossa, de todo mundo, né? E na ida a gente foi, o tempo estava mais ou menos nublado, mas as paisagens já eram maravilhosas, né, Xixo, que a gente olhava. E a gente tirando fotos só que com vidros, e tinha o reflexo do vidro e tal. Na volta, naquele camarote, né, o céu aberto ali em cima do trem, aí a gente fez todas as fotos de novo, né? De tudo. O tempo estava melhor também, estava mais firme. E foi fantástico aquela viagem, né? Até a própria cidade, né, de Seward estava muito, muito bacana, uma cidadezinha pitoresca, né, aconchegante. Pena que a gente almoçou lá, né, uns sanduíches. Mas que pena que não deu para ficar mais tempo, né? Mas foi bacana também o passeio do navio. E aí eu queria te perguntar, você viu por acaso lá alguma baleia? Isso é uma história. Talvez essa seja uma decepção, né? A gente imaginava que baleias ficavam exibindo suas caudas à torta direita quando você vê nos folhetos, né? Em tudo que é folheto turístico aparece isso. Mas não é assim. Tem que ter muita paciência e certa sorte. A gente até observou
um dorso saiu, mas não foi lá, acho que foi na sequência da viagem mais adiante. É, Mas, de fato, não, baleia eu não me lembro ali. E é um território muito comum para as jubarte, para orca, né? pois é. Mas elas não É, quiseram se exibir, não. é Mas um, nós vimos águia, né? Vimos águia, vimos. A alce. Alce. Isso que eu ia perguntar, né? Se tinha visto algum Alce, além do aeroporto, né? Aquele palhaço no aeroporto, mas Isso, muito bom. um dos pontos assim da minha parte que eu queria mesmo era me jogar na neve no Alasca e não deu nem para tocar na neve no Alasca. Isso é uma coisa assim, cara, né? Assim, fiquei frustrado não poder me jogar na neve no Alasca, né? E também daí a gente não viu o urso, a gente andou de bicicleta, aliás, esse é o próximo tópico que eu ia te perguntar. A gente andou Uhum. 42 quilômetros, lá a gente não viu o urso, que o pessoal costumava, né? Evidentemente por causa, acho que do calor também, né? Naquela região, né? E daí a gente teve que, para ver isso, a gente teve que ir no zoológico, né? Isso, Tivemos dentro. que, tivemos que vamos no zoológico, não vou embora do Alasca sem ver um urso do Alasca, né? No Alasca, né? Do Alasca no Alasca. Então, Isso. e daí, aqui, ó, nós temos também aqui, olha, acompanhando a gente aqui, a jornalista Larissa, tá? Ela tá aqui dizendo que tá muito bom, tá dando Opa, que nota legal. 100, ó, fazendo kkkk, assim, né? E Xixo, e conta aí daí um pouquinho dessa, como é que é, 42 quilômetros de bicicleta pelo Alasca? Como é que foi isso? Não parece, né? Parece que foi Pois imenso. é, Tá certo que teve uma subida final ali no fim da linha, no fim do trecho daquela ciclovia, né? sim, Que ali foram uns 3, 4 quilômetros, assim, meio de né, penar. o E finalzinho. o calor que estava naquele horário, né? Mas no mais, super tranquilo, porque o terreno, no modo geral, é mais plano, né? Pelo menos naquele terreno que a gente estava circulando. Agora, como a cidade não é muito grande, poucos quilômetros depois que você se afasta, né, a gente foi se afastando pela orla da Baía de Kenai, né, que se chama, e aí foi margeando ali aquele aeroporto e tudo mais, e, já se afastando alguns poucos quilômetros, é como se fosse quase que de um bairro para outro aqui de Curitiba, a gente já entra na floresta mesmo, na mata boreal ali, na taiga, e a ciclovia simplesmente cercada pelas matas, né? A hora de vez em quando abre um campo, um pouquinho mais, daqui a pouco volta a mata. E eu vou dizer uma coisa, ainda bem que não vimos urso, viu? Porque eu não sei se esses encontros são tão amistosos assim, não. É, aí Mas você chegou a comprar uma camiseta, né? De uma das sim, histórias é, era do urso ou não? é uma gozação, né? Uma piada. Tá lá o urso correndo atrás da bicicleta dizendo alguma coisa como carne sobre rodas. E tinha uma outra também que você lembra que antigamente em Curitiba tinha muito disso que o pessoal colocava na lataria a família, né? O pai, a A mãe, as família. crianças. E lá no Alasca tinha um desse com o urso olhando, esse carro vem com menu, alguma coisa assim. O pessoal também leva muito na esportiva, né? E, e, É que, verdade. e agora falando um pouco cultural, lembra que você entrou naquele museu que tinha os pianos na frente? Conta um pouquinho desse Então, museu aí, Xixo. esse museu Ah, é não, um teve museu dois, de. né? Teve dois. Aquele que a gente assistiu em tempo real, os ursos pegando peixe, aquele lá foi legal. Então começa por esse aí, Certo. começa por esse aí. Então, são dois museus que nos chamaram a atenção. Um deles é o Museu Geológico, porque realmente o Alasca, do ponto de vista da geologia, é um lugar, é um laboratório, né? É uma aula de campo para quem curte geologia. Será que, Então, será que tem algum geógrafo, geólogo, alguém que gosta desses assuntos aí? nossa, tectônica de placas, né? Então ali é muito bacana. Agora, mais interativo é com certeza o museu o museu de antropologia, que era esse museu maior, né, da cidade de Anchorage, onde basicamente tem a história dos povos lá, dos diversos grupos de Inuits, né? Inuits a gente conhece mais genericamente com o nome de Esquimó, mas é uma denominação pejorativa, sabe? Não é legal, não é legal não. Assim, a gente deve evitar, né? Então, os Inuits têm toda uma história de como quase todos,
sociedades indígenas na América de confronto complicado. Então tem toda uma parte do museu que mostra exatamente a visão do ocidental, do americano de origem inglesa, ou irlandesa, ou escocesa, enfim, britânica, em relação a esses povos do norte do Canadá, do Alasca e de parte da Groenlândia, e a partir de uma certa sala, de um salão do museu, começa o contrário. Como é que o Inuit enxerga o ocidental e como é que ele enxerga a sua história. Então tem uma parte toda, uma sala grande, com histórias em quadrinhos, mostrando. Daí comecei a perceber, nossa, eu li isso quando era criança. Sei lá, desde esses de super-heróis, ou de Tio Patinhas, por exemplo, em que um personagem inuit aparece quase sempre de maneira com algum preconceito. E dali para frente começam os quadrinistas historiadores de origem inuit escrevendo e enaltecendo sua história, sua sociedade e tudo mais. Eu achei aquilo impressionante e tão simples e óbvio. Né? E o que eu pensei na hora? Caraca, por que não tem aqui? Em Curitiba ou qualquer lugar do Brasil, talvez até tenha, não estou sabendo, algo que fosse assim, que mostrasse a história do Brasil vista pelo olhar do índio, dos vários grupos indígenas, né? Isso seria sensacional. Né? Sim. E, bom, desmistifica. Tá, e eu gostaria que você falasse um pouquinho do outro museu, que até eu queria comentar com o pessoal aqui, porque a gente até então nunca tinha visto o urso, né? Só em filmes. E a gente às vezes assiste um filme e vê por que as pessoas, né, que estão fugindo dos ursos, algumas coisas não atuam de uma maneira ou de outra e tal. E quando você se depara na frente de um urso e vê como é que é a pele dele, ou como é que é a constituição metabólica do urso, né? É assim uma coisa, parece um animal indestrutível, né? Então, Xixi, eu queria que você falasse um pouquinho daquele museu que fica perto de onde você está sentado ali. Não sei se você está vendo a foto que eu coloquei, tá? Sim? Aliás, eu queria até testar, pessoal, vocês estão vendo essa foto que está o Xixo aí? Agora vocês estão vendo dois Xixo? Tá? Dá um toque aí. Socorro. Ó, Um já é demais. então eu gostaria que você falasse daquele outro museu, do menor, que a gente viu lá, aquela, Então, né, aquela cena lá. Vai. já começou bacana para mim, porque tinha uma maquete gigantesca, né, do Alasca, e eu adoro maquetes. É uma coisa de geógrafo, né? Ainda mais percebendo a forma do relevo. O pessoal disse que está enxergando legal é a É, fotografia. Então, bom, começou ali, e a gente foi se localizando, então logo adiante, uma outra parte do museu, uma tela de TV, né, mostrando cenas de um parque, o parque chama-se Katmai, se eu não me engano, e ali os ursos num rio catando salmão, né, numa posição privilegiada, estratégica nas corredeiras, dá-lhe de comer os salmões. Muito bem. Aí foi observando, foi perguntando, o pessoal diz, olha, isso aqui está acontecendo agora, é ao vivo. muito Né? legal. A gente nem sabia que meio ano depois estaria vendo o que é o mundo ao vivo online o tempo todo, né? A gente Eram não consegue lives sair dos mais. ursos. Eram as lives que Então, os a ursos gente não estavam consegue mais fazendo. sair desse. Sem saber, a gente estava prenunciando. E esse lance acontece o quê? É que nesse parque tem várias câmeras posicionadas e que vão monitorando e vão mostrando a qualquer um. Você acessa lá na internet e você visualiza, controla, é Big Brother dos ursos, coitados, né? Agora provavelmente não deve ter muita coisa porque a maior parte do tempo está em plena escuridão. Agora está ao lado a situação contrária, que quase não tem luz do dia, né? Nós estamos aí nos aproximando do inverno. Final de dezembro é o auge do inverno, naquela é o início, mas ao mesmo tempo é o auge do menor tempo de luz, né? E a noite é mais longa. Mas de qualquer maneira, isso aí é muito bacana. Inclusive numa aula com a terceira série, a gente usou um pedaço da aula, eu mostrei para eles, indiquei, olha, vamos ver um pedacinho disso e quero que vocês confiram isso, isso quando quiserem. Vão dar uma olhadinha como é que estão os ursos por lá. Dá-lhe comer salmão. Nossa, é muito legal isso, né? Porque
A gente podia depois ver e deixar lá no chat, né? Tá, Registrado a página na internet para quem quiser ver, tá, né? eu localizo isso. Depois a gente localiza. Isso se o Leandro já não está fazendo isso agora para nós lá em Portugal, né, Leandro? Né? A nossa assistente internacional. Ele fez uma Beleza. pergunta ali para você, Xixo. Você viu lá para cima, o Leandro? Deixa eu ver, ele apontando o dedo lá para cima. Ainda bem que é o outro dedo, né, Leandro? Deixa eu ver aqui. É que no contraste da imagem eu não consigo ler. Cadê? Está Xixo, escrito não é um urso. não, Xixo conseguiu observar o permafrost? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, o permafrost, vamos explicar aqui para o pessoal, né? De modo geral, trata-se de um solo que se forma embaixo da vegetação chamada tundra. Tundra é um bioma que é basicamente constituído só de musgo, líquens e algumas gramíneas que na época do curtíssimo verão ficam floridos, né? Acontece que essa vegetação fica numa camada normalmente de matéria orgânica, de humus, e em seguida um solo que vai variar a sua profundidade de acordo com o ambiente. Se está numa área mais deprimida, ele vai ser mais profundo. Só que em 9 meses, 10 meses, aquilo fica congelado, né? O gelo cobre, inclusive, a vegetação. No entanto, a vegetação não morre. Quando vem a época do verão, primavera para o verão, começa a derreter e aquela tundra fica um banhadaço e as plantas ficam vivas, né? As flores brotam naquele ambiente, que por 2, 3 meses, depois fica embaixo do gelo. Esse é o permafrost. No Alasca, a gente viu em um outro ponto, mas como eu estava dizendo antes, nós estávamos na parte um pouquinho mais aquecida do Alasca. Se a gente fosse um pouco mais ao norte, aí nós teríamos muito mais contato com a tundra. A tundra, de fato, a gente presenciou na Islândia o tempo todo. Toda a Islândia praticamente é acarpetada de tundra, né? Agora, o que vale a pena mencionar é que com o aumento das temperaturas, e eles são o local justamente da Terra que mais está tendo um avanço na temperatura, está aumentando a temperatura, são as áreas polares, tanto na Antártida como especialmente no Ártico. Então o permafrost está cada vez mais se derretendo e está expondo, além de liberar metano, né, e outras coisas que estavam aprisionadas, está expondo uma série de recursos minerais que está virando uma nova corrida. A Rússia, a própria China, que nem litoral para o Ártico tem, está se assanhando, né, uma potência que é. A Noruega, Estados Unidos e Canadá, estão todos meio. Como é que nós vamos aproveitar esses recursos minerais do Ártico? Porque o Ártico não tem o tratado que a Antártida tem. Na Antártida nós temos até 2048 uma garantia, quer dizer, garantia é difícil dizer para o ser humano, né? Mas tem um tratado, né, que diz, olha, não pode ter nem teste militar, nem base militar, nem exploração mineral, nem exploração de qualquer outro recurso animal, por exemplo, baleia e tal. Não pode. Em 2048 vai se fazer um novo acordo. Tomara que o pessoal tenha a cabeça no lugar, que não caiamos, né, num precipício da bestialidade, mas a ideia é essa. Agora, no Ártico não tem esse acordo. E isso está gerando uma discussão ecológica, movimentos. O Greenpeace está muito, muito atento a isso lá, na região do Ártico, enfim. Sim. Aliás, quando a gente sobrevoou ali a Groenlândia, você observou isso, né? Ali foi uma decepção. Quer dizer, primeiro foi uma surpresa, porque olha, eu bobeei, eu pensei, não, nós estávamos saindo de Toronto para Reykjavik, né? Toronto no Canadá, Reykjavik na Islândia, capital. Pela rota que imagina uma rota linha reta, num mapa plano, planisfério. E, no entanto, a rota aérea faz uma curvatura e passa por cima do extremo sul da Groenlândia. Quando eu estou no meio do mar ali, acima do mar, olhando para o mar, diz, o que é aquele pedaço de terra ali embaixo? Desértico, com cor de material escuro, né, de diabase, de basalto, e com algumas barbas brancas, ralas. O que é aquilo? Só tem um lugar que fica entre o Canadá e a Islândia, que só pode ser a Groenlândia. Mas eu imaginava que estaríamos mais ao sul. E era ela. Só que com pouca geleira. Pouca geleira. Tudo bem, estávamos no verão, mas mesmo assim,
era muito pouca, né? Só em algumas extremidades e tal. Sim, Xixo, vamos voltar lá para o Alasca. Daí a gente pode fazer uma outra live sobre a Islândia com o pessoal. Tá, Excelente, é né? lindíssimo. Daí chamamos o Mauro também para conversar, né? E ali, naquela, eu recoloquei a fotografia que você está sentado num banco, porque parece que você estava a ver aviões. Você também, infelizmente, você queria voar ali, né? Um tal de Denali, McKinney, o que que era que você queria, Denali. né? Tá, conta aí um O- pouquinho. Uma das atrações mais bacanas para quem vai viajar ao Alasca é, com certeza, sobrevoar. Melhor seria escalar, mas aí é outra conversa, tem que estar preparado, né? Fisicamente e tudo mais. Mas sobrevoar e até pousar numa dos vales glaciais do Monte Denali. O Monte Denali é simplesmente aquilo que, pelo menos no meu tempo de estudante adolescente, a gente aprendia como McKinley, Isso. né? Mas que a partir aí, talvez do final do século XX, foi sendo trocado pelo nome local, nome indígena, Denali. O Denali é simplesmente a maior montanha, a mais alta, né, da América do Norte. Mesmo tendo 1.000 metros a menos aí do que o Aconcagua, ou talvez até um pouco mais baixo ainda do que essa diferença que eu falei, mas ele é o famoso lá da América do Norte. Então, ai, que emoção, queria tudo. Agora, o que acontece? Primeiro que o valor é alto, mais ainda agora que o dólar está lá em cima. Mas o valor é alto. E o risco é grande, porque primeiro você tem que se deslocar da cidade de Anchorage, que é a base principal de tudo no Alasca, até uma localidade próxima, não me lembro agora bem o nome. Aquela localidade é só para aviõezinhos teco-teco, né? Um monomotor, bimotor. Ali você já tem um custo, né? E você tem que pernoitar, enfim. Ali você vai pegar um avião para fazer o reconhecimento do Monte McKinley, se o tempo, do Denali, perdão, se o tempo permitir. E isso é muito difícil para você precisar numa área de montanha. Nós sabemos disso, né? Nas montanhas o tempo muda o tempo meteorológico muda o tempo cronológico todo. E aí a gente abortou a ideia. Pois Mais é. por razões financeiras, né? Mas enfim, um dia tem papo. É, isso que vinha agora a pergunta, assim, Xixo, você pretende retornar ao Alasca, assim, algum dia? Quem sabe? Cara, eu gostaria de poder viajar para muitos lugares aí. Tem assim uma lista, mas alguns desses lugares podem ser retorno, até para conhecer algo mais adiante, né? O Alasca é muito grande, o Alasca tem 1.700.000 quilômetros quadrados. A gente conheceu uma área muito pequena. Pois Agora, é. é claro, Alasca é enfim, uma ilha, Xixo? não, ilha não. Não é. É uma península, é uma É. Que península. é aí é que E uma vem o península que nome, tem né? mais. A origem do nome Alasca justamente é isso, né? Grande península, grande área. Eu acho que é isso. Pelo menos eu vi na internet antes de falar com você. Parece que é grande terra. É, grande Grande terra. terra, Pode grande. ser uma península mesmo. É. Olha aí, o seu colega lá da Europa está perguntando aí para você, olha, se o quê? Extremos da luminosidade no verão ou maior tempo de escuridão no inverno, o que é mais desafiador? Bem, Eu. Ah, fala, Leves. eu acho que O que você acha? eu acho que a escuridão você não vai ver nada. Tá. Agora eu passo a palavra para você. Pois é. Eu sofreria mais com. Eu ficaria mais amargo das condições de inverno, né? Além do que É, a temperatura também. As temperaturas caem muito, né? Muito abaixo de aí. zero. É, Muito abaixo. eu gosto de claridade. Lá na Islândia eu passei uma noite inteira acordado para ver justamente como é que era a transição dessa luminosidade, Leandro. Né, para ver como é que era, né, desde que começou, da meia-noite, então, e fiquei acordado mesmo, vendo, né, a noite não chegar, né, e para mim, eu acho que o maior desafio mesmo é a escuridão total, né, quando eu morava na Inglaterra, às vezes a gente ficava pensando assim, a pessoa que trabalha, saía para o trabalho, aquela coisa escura, cinza, Uhum. chovendo,
ia para o trabalho no escritório, ficava o tempo todo no escritório. Lá fora não tinha sol, só clareava um pouco, às 3 da tarde, 3h30 já começava a escurecer de novo. Você imagine você ficar um tempo, né, sem luminosidade. Eu acho que é mais Exato. desafiador, né? Se bem que eu acho que dá para acostumar também, né? E eu gosto de claridade, eu não gosto muito de muito breu, de blackout, de não ver nada. Então, até lá eu deixava uma frestinha no hotel, na cortina, para deixar um pouquinho da claridade, ter uma relação, É né, verdade. uma conexão com o externo, tá? É isso mesmo. Né? Talvez E, a única coisa, né, Levis, hum, que vale a pena, talvez no inverno longo das áreas polares, é a a possibilidade maior de se ver a aurora, né, a aurora polar. aurora, Aí sim, e no verão não tem condições, né, precisa ser mais escuro. sim. E sobre retornar para lá, Xixi, eu pensei se um dia eu voltasse, eu gostaria muito de chegar ali na beira do Estreito de Bering, sabe? E se, Ah, né, sim. são 4 quilômetros, ali 4,1 quilômetros, né, que separam, né, o Alasca. Não, acho que de um ponto para outra, de uma ilha ali que tem no meio. É porque E são no várias inverno ilhas, fecha, né? O né? pessoal pode até, eu acho que, cruzar, né? Bem, pela superfície. Mas era um ponto. Ali perto tem aquela cidade de Nome. Nome, né? Nome. Nome. Qual é o nome da Qual cidade? é o nome da Nome. cidade? Nome? Nome. Então, é uma dica aí para quem gosta de filme de ficção científica com terror. É o Quarto Contato. O Quarto Contato. É exatamente. Contato imediato de quarto grau. Um negócio assim. Se passa nessa cidade em Nome. É um filme de terror, né? Depois o pessoal não dorme. Bem, já tá meio tarde, mas fica aí a dica. Você assistiu, Xixo, isso aí? Esse filme? Não vi, não vi, É. não vi. Assista de Tem que dia ver para poder uma. dormir bem à noite. Puxa vida. Eu estava É uma lembrando mistura. do Jack London, né, que tem vários livros sobre a região ártica do Canadá e também tem um do Alasca, um conto no Alasca, ali, enfim, que To Build a Fire. Mas eu Uhum. não sei se nós temos esse em português. Para montar uma fogueira, né? Sim. Spirit the Fire. E o que mais, ponto um, o que marcou na tua viagem, assim? Pensando no Alasca, uma coisa, top one, o que você pensa? Assim, 2, 3 palavras só. É, eu acho que é a combinação das montanhas, geleiras e neve. Não, é a paisagem, é a composição. A montanha Composição. com geleiras e neves e o verde das coníferas embaixo, aquele verde escuro, né? Eu acho que esse jogo é muito bonito, porque nós temos lindas montanhas. Eu vou de novo falar aqui da Serra do Mar. É maravilhosa, mas o formato das montanhas das grandes cordilheiras, formadas mais recentemente e não tão erodidas quanto as nossas, para quem não convive diariamente, é genial. É genial também. E o detalhe da neve é espetacular, né? Uhum. Xixo, e assim, se você tivesse agora, assim, te desse um. Xixo, você tem 3 minutos para voltar no tempo e reviver o que você teve no Alasca. Para qual momento daqueles 3 minutos você ficaria? Ou na viagem pelos trilhos do Alasca, ou SeaWorld, ou Eu, na navegação? Aonde? eu Exatamente acho que o trem, acho que o percurso no trem, na volta, né? na volta, especialmente na volta. Tem uma pergunta aqui que eu estou vendo embaixo, não sei se. Pode ler. Eu não estou vendo o relógio aqui, Não, mas a pergunta do Leandro é assim, vocês mencionaram a Islândia nessa apresentação, mas fico com um questionamento para ambos. O que o Alasca tem de paisagem natural que se destacaria em relação à Islândia? gostei da pergunta. Gostei da pergunta. Eu vou fazer uma resposta geográfica, né? Poderia ter talvez outra, só aspecto histórico, antropológico, que são coisas muito diferentes, né? Em termos de civilizações fundadoras, digamos assim. Não estou comparando que uma seja melhor que a outra, são diferentes. Agora, em termos de paisagens, a Islândia ela se limita muito à vegetação muito rasteira. Um ou outro ponto que você vê uma espécie de mata ciliar, né, nas áreas mais baixas, arbustivas e algumas formações arbóreas, mas é raro. É quase só vegetação rasteira. E o Alasca você vai ter desde as florestas temperadas, inclusive, que lembram um pouco aquela do noroeste dos Estados Unidos, da região de Seattle, né, mais ou menos,
Vancouver, no Canadá, até a floresta boreal e depois aquela variação que vai das montanhas, né, como se estivesse subindo a montanha, vai diminuindo a vegetação, o gelo, as geleiras, a variedade é maior, a biodiversidade também é maior no Alasca. Esse aspecto eu acho que eu colocaria como diferença. Por outro lado, a Islândia vai ter uma série de eventos geológicos que é de deixar o queixo caído, né? São duas experiências diferentes, mas fantásticas. Diferente. Marcantes, Isso. né? Para quem pisa lá, o Alasca. Então você recomenda o Alasca, Xixo? Poxa, eu não imaginava que fosse tanto. Foi muito bom, foi muito bom. Eu tenho saudades Vamos. de lá. Então, Xixo, nós já estamos aqui, ainda temos mais uns 5 minutinhos. Legal. O que que da comida, alguma coisa assim do Alasca? O que que Boa, boa. você pode falar pra gente aí? É muito a base do peixe, né? Dos frutos do mar. Nós não experimentamos lá, mas tem um caranguejão lá que acho que parecido com aquele do Chile, né? Ah, centolha? Gigantesco, né? É isso. Mas muito a base do arenque, né? Eu não lembro o nome, haddock, né? É. Não sei se é assim que se pronuncia. E uma espécie de linguado que tem nessas águas do Ártico. Saborosíssimos ambos. Excelentes, né? E foge um pouco daquele cardápio tradicional do hambúrguer É, americano. é verdade. Né, e falando das nossas saídas, quando a gente voltava de viagem de trem, que chegava à tarde da noite, a gente ia caminhar pela cidade, ainda estava a luz, aí tinha lugares fechando e lugares abrindo. Né, a gente meio que se perdeu nisso, né? Porque eles não têm um padrão de horário, né? Umas coisas meio que Isso. fecham, abrem, outras abrem no meio. Então a gente ia no restaurante, no horário, a gente se perdia um pouquinho nisso aí, a gente se bateu um pouco por causa dos horários. Ia lá, estava fechando. Né? Lembra que a E a gente foi... necessidade Pode falar. necessidade de portar documento também para provar a tua idade, né? Porque ninguém olha para nós e não acredita que nós temos mais que 18. É mesmo, né? Barraram a gente, né, Xixo? Eu, né? Eu fiquei barrado, não você, né? Porque eu deixei passaporte. Pô, a gente foi num lugar para comer, né? E barraram a gente. Né? Por causa de bebida alcoólica, né? Porque É. vende bebida alcoólica, mas só Des- pode entrar se tiver mais que 18. Mas não sei qual é a dúvida, mas tudo bem, né? Que bom, né? né? Não, mas foi muito bom mesmo. A única coisa aqui, que pena que eu não coloquei mais fotos do Alasca aqui para contribuir, porque é a primeira vez que eu compartilho fotos nesse Ficou muito programa. bom. Né? Ficou legal, ficou bacana, assim. Vamos alimentar. E a gente pode conversar sobre a Islândia, tem vídeos, né? Aliás, você fez vários videozinhos lá na Alasca também, que eu espero que eu possa ver algum dia, né? Que ficou bacana. Aqueles videozinhos didáticos, né? Ficaram legais, bem bacana. Xixo, mais alguma coisa aqui que você gostaria de expor? Olha só, o Leandro aqui falou, adorei a resposta, muito interessante, né? O que você, né, sobre o Alasca, para quem viaja para o Alasca, então não deixa de fazer aquele passeio de bicicleta, que você aluga a bicicleta facilzinho, o passeio é fácil, só como disse o Xixo ali nos últimos 3 a 5 quilômetros que é puxado, e você não precisa ir até o final, são 42 verdade. quilômetros, É né? verdade. Pois e não parece, né? Mesmo se você não precisar ir até o final, mas você vai querer, porque lá no final tem uma coisa bacaninha, né, Xixo? Para ver também, Sem dúvida. né? Então, E outra coisa, né, Leves? Quem gosta de caminhar, porque está aí tem uma região que você tem que ter o conviver com o ambiente, o vento, os sons, o som até do silêncio, muitas vezes, ele tem que ser assim, ou de bicicleta ou a pé, não tanto na vidraça do automóvel. Né? Então, isso talvez fosse uma recomendação. E se a pessoa puder também, tiver possibilidades nessa hora, inclusive de custos e tudo mais, vá visitar o Denali, nem que tenha nuvens em si na frente, mas diga, olha, eu subi, ou subi não, mas estive junto ao teto da América, né? Do isso. Norte. E tire foto e mande pra gente, que a gente manda pro Xixo. O Xixo vai adorar, né, Xixo? Isso. Tá. Xixo, olha, já passou aí 1 hora e 59 minutos, já estamos encerrando. Nossa, foi assim uma satisfação, uma alegria, né, um contentamento assim de receber você É bom aqui. relembrar, né? Né? É bom É relembrar. muito bom, fica registrado. Isso aqui fica registrado aqui no Instagram, tá? Mas também para aqueles que não têm Instagram, vai ficar a partir de amanhã a gente vai passar lá para o YouTube, vai estar lá para quem quiser, daí qualquer pessoa que tiver
Wi-Fi, pode assistir no YouTube para rever, para gente rever. O Leandro falou assim, excelente entrevista, mas teve entrevista aqui? Excelente aula, ele quis dizer, né? Nem viu o Ah, tempo passar. Ele não que usa ótimo. relógio, não vê o tempo passar mesmo, né? Então, brincadeira aí com o Leandro. Então, Xixo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, de ter participado. A gente pode fazer outras lives sobre outros assuntos, assuntos aqui não faltam, né, pra gente, Com né? certeza. Se Cronos permitir, der mais tempo pra gente, a gente vai fazendo isso aí. Tá bom? Só não vamos falar de futebol, o resto a gente pode falar. Não, não, futebol e política, né, e religião não vamos falar não, né? Por enquanto, Isso. depois que o nosso time estiver lá na primeira, daí a gente pode voltar a conversar. Tá bom? É. Muito obrigado, Xixo. Muito obrigado a todos. Uma Eu que boa agradeço. noite. Lembrança aí para a esposa, para as crianças que já não são mais crianças, né, Xixo? E para todo mundo que É. acompanhou a gente, tá? Ó, o meu aplauso aqui Isso. também, ó, para todo mundo. Viva, viva, Uma viva. boa noite e viajar é trocar a roupa da alma, né? Já dizia o poeta, né? Isso é muito Que legal. lindo, É bacana que mesmo. lindo. Boa noite para todos, então, gente, e fiquem bem. Ó, último registro da Regina Couto, Alasca e Islândia, dois destinos fantásticos. Que delícia de live, leves. Muito obrigado a vocês dois. Quero assistir a da Islândia. E olha, Xixa, vamos ter que fazer a da Islândia, hein? Vamos Vamos preparar isso aí. inverter. Vamos. Aí eu Isso. jogo as perguntas para você. Tá bom, vamos sim. Falou, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigado por ter seguido a gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Joia. Valeu.